A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que assiste a nossa programação pela TV, a você que nos acompanha pelo YouTube, a você que está nos assistindo pelo site www.iadpeplay.org.br e a você que nos acompanha pelo aplicativo Rede Brasil TV. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua mensagem, a sua sugestão, a sua crítica ou opinião, anote o número do WhatsApp 994661010. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o último capítulo do livro do Apocalipse, que você sabe é o capítulo de número 22, que fala de dois temas principais. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode comprovar, você pode confirmar que no capítulo 22, versículos 1 a 5, é uma continuação do capítulo 21, que fala sobre a Nova Jerusalém. E dos versículos 6 até o versículo de número 21, fala sobre esse tema. Desculpe, deixa essa tela para eu explicar novamente. Sobre a Nova Jerusalém, nós vamos perceber que inicia lá no capítulo de número 21, a partir do versículo de número 9, e vai até o capítulo 22, versículo de número 5. Muito bem, muito obrigado, que nós já estudamos em programas anteriores. O próximo tema do capítulo de número 22, que inicia lá no versículo de número 6, é admoestações, promessas finais e a conclusão do livro. Este é o último tema, é o último assunto do livro do Apocalipse. Como nós já estudamos no programa anterior sobre a Nova Jerusalém, já estudamos todo o capítulo 21, inclusive os versículos 1 a 5 do capítulo 22, nós vamos recapitular apenas os 5 versículos do capítulo 22, que descreve alguns detalhes sobre a Nova Jerusalém, para darmos início a este último tema do capítulo 22, que são as admoestações, as promessas finais e a conclusão do livro do Apocalipse. Vamos recapitular? Capítulo 22, versículos 1 a 5, João disse: "E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro." Nós já estudamos que esse rio puro, essa água cristalina, uma água com certeza incomparável, que não podemos encontrar em lugar nenhum aqui da terra, ela procede do trono de Deus. Que coisa maravilhosa! Nós vamos perceber que as fontes das águas aqui na terra, às vezes é de um penhasco, de uma rocha, num vale ou no alto de um monte, mas nessa nova cidade, nesse novo céu e nessa nova terra, o rio puro da água da vida, a sua água cristalina, não é como um cristal, procede do trono de Deus. Vimos também o versículo de número 2, que diz que no meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nós já explicamos sobre a árvore da vida, que aparece lá no Éden, capítulo 2 do livro de Gênesis. E vamos perceber que na ocasião que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, comeram do fruto que Deus havia proibido, Deus pôs querubins para guardar o caminho da árvore da vida, para que os nossos pais não comessem do fruto daquela árvore. Mas que lá no final nós vamos perceber que esta árvore reaparece mais uma vez. E claro, nós que estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis, não teremos mais necessidade de comer do fruto da árvore da vida. Mas cremos que principalmente os homens que estarão aqui na terra, que irão sobreviver comendo do fruto da árvore da vida. Além disso, diz que ela dá o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Que nações são essas? Com certeza, as nações que estiverem habitando aqui na terra no paraíso. No versículo 3, nós já estudamos também, diz que ali nunca mais
haverá maldição contra alguém. Então nós já dissemos que por conta do pecado, a terra tornou-se maldita, passou a produzir espinhos e cardos, e houve maldição sobre toda a criação. Mas no futuro está escrito que não haverá mais maldição, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então lá na Nova Jerusalém estará o trono de Deus, e os seus servos o servirão por toda a eternidade. No versículo de número 4, nós também já estudamos, diz que verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Então nós veremos sim o rosto de Deus e na sua testa estará o seu nome. Claro que não é uma tatuagem, mas isso aí estará no seu memorial, na sua fonte, na sua memória, na sua lembrança. E finalmente o versículo de número 5, que foi o último versículo que nós estudamos, que ali nesta cidade não haverá mais noite, até porque nós estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis, não teremos mais a necessidade do sono, do repouso da noite, então não haverá mais noite. Não necessitará também de lâmpada, volta a tela por favor, não será necessário lâmpada, nem da luz do sol, isso é na Nova Jerusalém, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. É assim que conclui o estudo acerca da Nova Jerusalém. Nós agora vamos dar início ao segundo tema, que são as admoestações e as promessas finais e a conclusão do livro do Apocalipse. Mas antes, eu gostaria de mostrar, acredito que será a última vez que eu vou mostrar essa imagem, eu acredito. Nós vamos ver essa última imagem dos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Se você não tirou foto ainda, essa é a hora, é a oportunidade de você tirar foto, porque creio que será a última vez que vamos demonstrar essa imagem. Abre a tela aí, por favor. Isso, muito bem. Então, está aí um resumo do livro do Apocalipse, e eu creio que você que acompanha diariamente o nosso programa, você teria condições de, somente vendo essas imagens, ter uma ideia do que tratamos, né, do que abordamos, do que explicamos em cada capítulo do livro do Apocalipse. No capítulo 1, é a visão do Cristo ressurreto, João na ilha de Patmos, quem aparece? Jesus, no meio dos 7 castiçais. Capítulos 2 e 3 são as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia Menor. Capítulo 4, um dos mais maravilhosos, a visão do trono da majestade divina. Capítulo 5, aquela visão do livro selado com 7 selos. Capítulo 6, os selos deste livro começam a ser abertos e são abertos os 6 primeiros selos. Esses 4 cavalos aí são exatamente os 4 primeiros selos. No capítulo 7, 2 temas principais, os 144 mil judeus e aquela grande multidão de mártires da grande tribulação. No capítulo 8, nós encontramos a abertura do 7º selo e o toque das 4 primeiras trombetas. No capítulo 9, o toque da 5ª e da 6ª trombeta. No capítulo 10, o anjo que aparece com um livrinho na mão e João comeu este livro. No capítulo 11, 2 temas principais, é o toque da 7ª trombeta e as 2 testemunhas. No capítulo 12, essa visão gloriosa dessa mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, que queria tragar o menino que nasceu desta mulher. No capítulo 13, as 2 bestas do Apocalipse, que é a primeira que sobe do mar e a segunda que sobe da terra. No capítulo 14, aqueles 144 mil judeus são vistos sobre o Monte Sião. No capítulo 15, João viu os 7 anjos com as 7 últimas taças, e no capítulo 16, os anjos começam a derramar essas 7 taças. É por isso que é a mesma imagem do capítulo 15 e do capítulo 16. Se você observar na sua Bíblia, não há uma separação de tema desses 2 capítulos. Ambos tratam do mesmo assunto. No capítulo 17, João vê aquela prostituta que estava montada sobre a besta, que nós já explicamos que é um sistema religioso. No capítulo 18, é a queda da Babilônia, que nós cremos que seja uma cidade
no sentido político e será destruída no futuro. No capítulo 19, Jesus desce do céu com as vestes salpicadas de sangue e as multidões dos exércitos celestiais lhe acompanham. No capítulo 20, nós estudamos dois temas principais, que é o reino milenial e o juízo final. No capítulo 21, novo céu, nova terra e a nova Jerusalém. E, finalmente, o capítulo 22, que inicia falando sobre a nova Jerusalém. E depois, um anjo aparece a João, trazendo as últimas recomendações, as admoestações e promessas finais. Pode trazer a tela principal desse assunto, admoestações, muito bem. Então, você vai perceber que um ser angelical aparece a João para trazer essas recomendações e essas promessas finais. Você vai perceber, pode trazer a tela, que esse capítulo 22 ele é muito prático. Ele não tem nele muita simbologia, não tem nele muita dificuldade de compreensão, mas percebemos que no mesmo capítulo tem momentos que quem fala é o ser angelical, tem momentos que quem fala é João e tem momentos que quem fala é o Senhor Jesus. Então, todos os três, tanto o ser angelical quanto João, como Jesus, estão falando aqui neste capítulo. Então, nós precisamos identificar de quem é a voz, ou de quem é a palavra, ou a mensagem que nós estamos lendo no capítulo 22. Então, nós iremos dar início ao estudo desse tema, que vai dos versículos 6 ao versículo de número 21, que é os últimos textos, os últimos versículos do livro do Apocalipse. Vamos ao versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus, isso é a voz do anjo, o anjo que aparece a João, o anjo diz assim: estas palavras são verdadeiras, são fiéis e verdadeiras. Então, observe aí que nós encontramos mais uma vez nas páginas da Bíblia e no livro do Apocalipse esta recomendação, que as palavras de Deus elas são verdadeiras, que as palavras de Deus elas são fiéis, que elas são dignas de crédito. E observe, não é a primeira vez no livro do Apocalipse. No capítulo de número 19, versículo 9, nós lemos assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que coisa interessante. O versículo de número 9 diz que estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, eu posso crer, eu posso acreditar, eu posso confiar. Não são palavras humanas, não são promessas de políticos que são falhos, que são falíveis. São as verdadeiras palavras de Deus. No capítulo de número 21, versículo de número 5, que nós também já estudamos, a palavra de Deus diz: e o que estava assentado sobre o trono, ou seja, o próprio Deus, diz assim: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, é Deus dizendo a João, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Que coisa interessante. Deus não tinha necessidade alguma de dizer que a sua palavra é verdadeira e fiel, porque nós podemos crer, nós podemos acreditar, nós podemos confiar. Mas Deus faz questão de relembrar, de reforçar, de advertir quanto à veracidade da sua palavra, quanto à infalibilidade da sua palavra. Então nós vamos observar aí nesse texto, no início desse versículo de número 6, duas características da palavra de Deus. A primeira é que elas são fiéis, elas não falham, elas são infalíveis. A segunda característica é que diz assim, são verdadeiras, ou seja, eu posso crer, eu posso acreditar, eu posso confiar. Nessas palavras não tem engano, não tem engodo, não tem mentira, não há fraude, não há erro. Então nós vivemos num mundo de muitas mentiras, de muito engano.
Nós vivemos num mundo de fake news, de uma mídia que nós já não sabemos mais em quem crer, em quem acreditar. Nesse mundo cheio de mentiras, cheio de engano, de falsas promessas, de fake news, que às vezes de um mesmo assunto se traz várias interpretações, várias informações distintas, que a gente já não sabe mais em quem crer, em quem acreditar, mas eu quero lhe apresentar algo que nós podemos crer, que nós podemos acreditar, na veracidade da Bíblia, na infalibilidade das Escrituras, na inerrância da palavra de Deus. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, que até mesmo quem não crer na Bíblia, até mesmo quem não acredita neste livro, até mesmo quem ridiculariza dos cristãos por crerem nesse livro, até aqueles que perseguem, que detratam, que falam mal das Escrituras, um dia, todos os homens, todas as pessoas saberão que este livro é verdadeiro, que esse livro é fiel. Eu quero citar um exemplo. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, daqueles dois personagens que você já conhece, o rico, o homem rico e Lázaro. A Bíblia não diz, eu não sei dizer com detalhes, porque a Bíblia não registra, mas como aquele pobre, aquele mendigo Lázaro comia das migalhas do seu Senhor, é possível que aquele homem tenha tido a oportunidade de ouvir a mensagem da Bíblia, das Escrituras. Mas aquele homem, olha, viveu como se Deus não existisse. Não deu crédito, não atentou para a veracidade da palavra de Deus. Mas que coisa interessante. Quando esse homem estava lá no Hades, lá no lugar de sofrimento, de tormento, ele pediu ao pai Abraão que mandasse Lázaro voltar à terra para evangelizar os seus 5 irmãos. É claro, é pena que ele creu quando era tarde demais, quando já não tinha mais condição de voltar atrás para ele ser salvo. Mas ele creu, ele acreditou, mesmo depois da morte. Então eu vou dizer uma coisa com muita convicção aqui, com muita tranquilidade eu vou dizer isso. Quem não crer neste livro enquanto está vivo, com certeza vai crer na veracidade deste livro depois da morte. Quantas pessoas que ridicularizaram da Bíblia, que ridicularizaram do Evangelho, que ridicularizaram dos cristãos, que viram a Bíblia só como um livro cheio de lendas, a ponto de dizer que uma pessoa intelectual não pode crer neste livro. Quantas pessoas que viveram a vida inteira ridicularizando da Bíblia, mas depois que desceram à tumba fria, que foram lá para o lugar de tormentos, que estão aguardando o juízo final para serem lançados no lago de fogo, eles não estão dizendo, rapaz, não é que a Bíblia é verdadeira? E sabe quando é que eles vão crer ainda mais? Quando é que eles vão ter uma convicção ainda maior? É quando estiverem diante do grande trono branco, diante do juízo final, onde serão abertos aqueles 7 livros, lembram disso? O livro da natureza, o livro da consciência, o livro da lei, o livro das obras, o livro do evangelho, o livro da vida. Quando forem abertos aqueles livros e Deus trouxer à memória dessas pessoas as oportunidades que eles tiveram para ouvir essa mensagem, para ouvir estas palavras, e eles rejeitaram. Eles não quiseram crer, não quiseram acreditar. Então eu digo isso com muita tranquilidade, que quem não crer na mensagem deste livro enquanto estiver vivo, tenha certeza disso. Você vai acreditar nas palavras deste livro depois que você passar a ponte, depois que você passar para o outro lado da vida. Aí você vai acreditar que o que a Bíblia diz é verdadeira, que existe vida após a morte,
que as almas dos mortos não estão dormindo, elas estão vivas, acordadas, conscientes, em perfeita lembrança. Que a vida não termina na sepultura e nem na tumba fria. Que a vida não termina no cemitério, muito pelo contrário, ali termina a vida física. Mas é a partir de então que tem uma vida infinita, uma vida que nunca mais terá fim. E é por isso que Deus, mesmo não tendo a necessidade, mas Deus reforça, Deus relembra. Olha, escreve aí, João, essas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. Em outro texto, lá em Apocalipse 19, 9, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Lá em Apocalipse 21, 5, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, essas palavras são fiéis e verdadeiras, chamando as pessoas, convidando as pessoas para crer na mensagem desse livro enquanto há tempo. Porque depois que passar a ponte, depois que passar desta vida para a próxima, mesmo se crer, mesmo se acreditar, não tem como mais voltar atrás. Porque a situação de quem já morreu é uma situação irreversível. Então, voltando ao texto, é o anjo dizendo, escreve aí, disse a João, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E qual é a prova que eu tenho, João? Qual é a prova que eu tenho, ser angelical, que estas palavras são fiéis e verdadeiras, que eu posso crer, que eu posso acreditar, que eu não devo duvidar? Aí ele diz, o Senhor, e esse Senhor aí é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou o homem. Ele diz, o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, que coisa interessante. Eu posso crer nesta palavra, eu posso acreditar nessas promessas que são fiéis e verdadeiras, porque quem enviou essas palavras aqui não foi um homem, não foi um filósofo, não foi um historiador. Essas palavras que nós estamos lendo, não pense você que é a palavra apenas de João, não. João apenas está registrando aquilo que ele viu. É claro que quem escreveu o livro do Apocalipse foi João, não tenho dúvida disso, quando ele estava na ilha de Patmos. Mas João não está registrando palavras suas, ele está registrando aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu. E quem foi que deu a mensagem a João? Quem foi que enviou o anjo? Quem foi que apareceu? Quem apareceu foi Jesus, quem apareceu foi os seres angelicais. Quem deu essa revelação? O Senhor, o Deus dos santos profetas. Que coisa interessante. Então basta você olhar para o conteúdo profético da Bíblia para crer que ela é verdadeira. A Bíblia é tão verdadeira, as profecias bíblicas são tão dignas de crédito, que teve promessas que se cumpriu com tanta integridade, com tanta infalibilidade, com tantos detalhes, com tantas minúcias, que alguém chegou a dizer que aquele livro foi escrito depois do seu cumprimento. E dentre as dezenas, talvez as centenas de profecias bíblicas que se cumpriram na íntegra, com exatidão, com minúcias de detalhes. Eu gostaria de citar três profecias, das muitas. Eu poderia citar muitas, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, eu poderia citar dezenas aqui. Mas deixa eu citar só três. A primeira, aquela profecia do sonho de Nabucodonosor. Aquela estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés de ferro misturado com barro. Obrigado, aí essa equipe é um 10, obrigado. Que coisa interessante, por volta do ano 600, Nabucodonosor teve esse sonho. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa, traz a tela. Deus poderia ter dado esse sonho a Daniel. Deus poderia ter dado esse sonho a Sadraque, a Mesaque, ou a Abednego. Deus disse, não, eu quero dar ao rei.
Com certeza, porque ficaria mais fácil a sua divulgação, a sua propagação. E o rei sonha e acorda perturbado. Aí chama os sábios, os astrólogos, os caldeus. Oferece para eles dádivas, presentes. Quem primeiro dissesse o que ele sonhou e segundo desse a sua interpretação. E ninguém, quem era que iria dizer o que o rei sonhou? Eles até disseram assim, olha, diz como foi o sonho que nós daremos a interpretação. Ele disse, olha, fugiu de mim o sonho. Eu não sei. E ele ameaçou de morte. Vocês não disseram, vão morrer tudo. E aí Arioque, Daniel soube, chamou Arioque, perguntou o que estava vendo. Arioque informou e Daniel vai orar. Daniel chama os seus amigos e vai orar. E Deus dá a revelação do sonho e a sua interpretação. Daniel, isso está no capítulo 2 do livro de Daniel, você pode ler. E Daniel vai à presença do rei e diz a ele, olha, tu fosse dormir, que coisa interessante. Porque quando Deus revela, não tem nem quem duvide, ninguém duvida não. Porque Deus fala de coisas íntimas, Deus fala de coisas ocultas, você sabe disso. Quando Deus revela algo, não tem como duvidar que foi Deus não. Porque Deus fala de coisas que só nós e Ele sabemos. Daniel não disse só o sonho e deu a interpretação. Daniel começou contando antes mesmo. Tu estavas dormindo, pensando acerca do futuro do reino. Daniel disse até o que ele estava pensando antes de dormir. E tu sonhasse com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre. As pernas eram de ferro, os pés eram de ferro misturado com barro. E tu visse quando uma pedra foi lançada, foi atirada sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés, e esmiuçou o barro, o ferro, o cobre, a prata, o ouro, que se espalhou. E aquela pedra que feriu a estátua encheu todo o mundo. Que coisa interessante. Aí Daniel revelou o sonho e depois deu a interpretação. Ele disse, tu és a cabeça de ouro. Mas depois de ti virá outro reino, depois outro reino, depois outro reino e depois outro reino. E nos dias desse reino, Deus levantará um reino que nunca será jamais destruído. Vou mostrar aqui. Então, Deus não revelou a Daniel, por isso que ele não disse. Daniel não disse que era o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Mas a história mostra isso. A Bíblia Sagrada mostra isso. Que quem sucumbiu à Babilônia foram dois impérios, os medos e os persas, depois Alexandre com o Império Grego, depois veio o Império Romano. E o que é que falta se cumprir deste sonho? Falta se cumprir dois aspectos. Primeiro, o governo do anticristo, representado nessa estátua pelos pés de ferro misturado com barro. E no final desse governo do anticristo, a pedra que será atirada sem auxílio de mãos, que fala da vinda de Jesus, que virá para destruir os impérios humanos e implantar o seu reino milenial. Então, o que me faz crer nas profecias? É o grupo de profecias que já se cumpriu. Se já se cumpriu as profecias acerca do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, é claro que eu não vou duvidar que as profecias sobre o governo do anticristo e o reino milenial de Cristo também terá o seu cumprimento. Em segundo lugar, a profecia das 70 semanas de Daniel. Nós vamos estudar essas profecias com mais detalhes no futuro. Acredito que na próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos iniciando o estudo acerca do livro de Daniel. E essa é uma das mais extraordinárias profecias. Capítulo de número 9, versículos 24 a 27 do livro de Daniel, quando Daniel estava orando, e o ser angelical interrompe a sua oração e diz a Daniel, 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a sua cidade. Aí ele fala sobre três períodos ou 3 etapas. São 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana. Aí, primeira parte, 7 semanas, são 49 anos. Aí o anjo disse, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, porém em tempos angustiosos. Que coisa interessante.
Jerusalém foi reconstruída em 49 anos. Nos dias de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, Jerusalém foi reerguida, foi restaurada. Cumpriu-se na íntegra a primeira parte desta profecia. Aí depois de mais 62 semanas, e o que ocorreria depois das 62 semanas? Ele disse: o Messias será tirado e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, nessas 62 semanas, nessas 69 semanas, o que aconteceu? Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus foi tirado da terra. Anos depois, cerca de 40 anos depois, Jerusalém foi destruída. Os romanos destruíram a cidade de Jerusalém. Cumpriu-se na íntegra. Que coisa interessante. São 3 etapas essa profecia. 7 semanas, mais 62 semanas e mais uma semana. E o que é que me faz acreditar que essa última semana ela sobrevirá sobre a humanidade? Que é exatamente o período da grande tribulação. Simples. Talvez você pergunte: professor, como é que o senhor acredita que terá a grande tribulação? É simples, basta olhar pelas profecias que se cumpriram. Eu tenho certeza que se você encontrar alguém na rua e falar sobre 3 assuntos, eu vou lhe dizer 3 coisas que vão acontecer. Primeira, segunda, terceira. Quando as 2 se cumprirem, tenho certeza que você não vai duvidar que a terceira também terá seu cumprimento. Terceira profecia infalível. E agora eu não vou falar de uma profecia, eu vou falar de um grupo de profecias. Todas as profecias messiânicas que falaram acerca da primeira vinda de Cristo, elas se cumpriram na íntegra. Jesus veio ao mundo através de uma virgem, nasceu em Belém da Judéia, foi chamado de Emanuel. Todas as profecias que dizem respeito ao seu ministério terreno, que o Espírito do Senhor Jeová estaria sobre ele, que o povo que andava em trevas veria a grande luz, que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, que ele seria crucificado, que ele seria morto, que ele seria cuspido, esbofeteado, traído por um amigo. Todas as profecias que dizem respeito à sua primeira vinda. Isso inclui nascimento, ministério, morte e ressurreição. Então só falta se cumprir as profecias messiânicas acerca da sua segunda vinda, acerca do reino milenial. E o que é que me faz crer que Jesus descerá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, vai pisar no Monte das Oliveiras e vai implantar o reino? Não é simples. Basta olhar as profecias que se cumpriram. Então nós não estamos falando aqui daquelas previsões que todo final de ano os futurólogos começam a dizer assim: este ano vai morrer uma celebridade. É claro que vai. É claro que no decorrer do ano vai morrer alguma celebridade. Agora, quando nós falamos de profecias bíblicas, nós não estamos falando de previsões mirabolantes, de invencionice humana. Nós estamos falando da própria palavra de Deus. Volta ao texto, por favor, mais uma vez. Capítulo 22, versículo 6 do livro do Apocalipse. Estas palavras que você está escrevendo, João, que você está ouvindo, são fiéis, são infalíveis e são verdadeiras. Não tem mentira, não há engano, não há fake news aqui. Qual é a prova que eu tenho? Talvez você pergunte aí, o anjo diz: o Senhor, o Deus dos santos profetas, aqueles profetas que no Antigo Testamento falaram sobre diversos assuntos, diversas profecias, incluindo a nação de Israel, incluindo o Messias, incluindo outras nações que se cumpriram na íntegra. Aí ele diz: esse Deus enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Que coisa interessante. Não era para mostrar só a João. Veja que está no plural, para mostrar aos seus servos. E isso me faz lembrar do primeiro versículo do Apocalipse, que nós já estudamos. Nunca é demais ler a Bíblia, vamos ler mais uma vez? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então não é só para João. É por isso que essas palavras foram registradas, preservadas,
traduzidas, inclusas no cano, chegaram em nossas mãos, porque é vontade de Deus que os seus servos possam conhecer, mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Então Deus tem prazer, embora Deus não tenha obrigação alguma de nos revelar nada, Deus não tem obrigação nenhuma. Mas Ele, como um Pai amoroso, como um ser que ama os seres humanos, ama a sua criação, Deus tem prazer. Veja o que diz aí Isaías 46, versículos 9 e 10. Eu gosto muito dessa profecia de Isaías, porque ela diz que primeiro Deus é um Deus incomparável, depois diz que Deus revela o que vai acontecer e o que Ele vai fazer. Isaías 46, versículos 9 e 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então, primeiro, o texto diz, Deus é um ser incomparável, não tem nada que possamos comparar com Deus. Aí ele diz, que anuncia o fim desde o princípio, então Deus anuncia com antecedência o que vai acontecer no cenário mundial. Aí diz, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então, por exemplo, o governo do anticristo, que ainda está por surgir, pode acontecer a qualquer momento, já foi profetizado há 2 milênios e meio atrás. 600 anos antes de Cristo, o profeta Daniel escreveu acerca desse reino. Então veja, já faz 2 milênios e meio, 2.600 anos, e vai se cumprir ainda. Aí Deus diz que anuncia o fim desde o princípio, e as coisas que não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Volta ao texto, por favor. Então diz, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, embora Deus não tenha a obrigação, pode trazer a tela, de nos revelar nada, mas Deus não quer que vivamos confusos. Deus não quer que vivamos em dúvida. Deus não quer que sejamos ignorantes acerca das coisas futuras. Deus não quer que nós vivamos tateando no escuro sem saber o que vai acontecer amanhã. Não, Deus já revelou com antecedência. Deus quer que nós conheçamos, que nós possamos saber o que vai ocorrer no futuro, com os ímpios, com os salvos, com o planeta Terra. Deus quer que nós saibamos. Você não sabe se você não quiser, mas já está registrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Por sinal, eu quero lembrar mais uma vez o que eu já disse em várias ocasiões, que a Bíblia não é só um livro religioso como muita gente pensa. A Bíblia é o maior documento histórico ao alcance da humanidade. A Bíblia fala das nossas origens, a Bíblia diz de onde nós viemos. A Bíblia fala como todas as coisas vieram a surgir. A Bíblia fala sobre o propósito da nossa existência, o que é que nós estamos fazendo aqui, o que é que Deus espera de nós. Isso está nas páginas da Bíblia. Eu sei o propósito da minha existência. Eu sei a minha missão aqui na terra. Então a Bíblia, isso está na Bíblia, a palavra de Deus deixa bem claro o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus espera de nós. Mas não só isso, a Bíblia também nos mostra o futuro, o que vai acontecer no futuro, no cenário mundial. Tudo já está registrado nas páginas da Bíblia. Então esse Deus, o Deus dos santos profetas, é que revelou essas coisas, que em breve hão de acontecer, para que nós não estejamos confusos, em dúvidas, apreensíveis, ou assustados, ou preocupados. Não. Deus quer que nós possamos crer nessa mensagem, tomar posse dessas promessas, servir a Cristo, receber a Jesus como nosso Salvador pessoal, para que estejamos prontos, preparados para, quando essas coisas acontecerem, nós estarmos tranquilos, porque o nosso nome estará escrito lá no livro da vida do Cordeiro.